A gente sabe muito bem que How I Met Your Mother é uma série de comédia que foi feita pra gente dar risada, né? Mas mesmo assim eles são ousados e fizeram a gente chorar em vários momentos. Hoje eu separei a lista com os 10 momentos mais tristes da série pra mim e eu quero saber se você concorda comigo e se eu esqueci de algum. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e tô voltando a falar de How I Met Your Mother aqui no canal, tava com saudade de fazer isso, então se você já gostou, deixa seu like e se inscreve se você quer mais vídeos falando dessa série. Porque hoje eu vou começar a minha lista aqui com a 10ª colocada aqui de todas, é a menos triste. Ela é triste, mas pra mim, pelo menos, é a menos, que é só lá no final da série. Então, se você ainda não assistiu as 9 temporadas, fica aqui o alerta que vai ter spoiler nesse vídeo. Se você tá continuando daqui pra frente, então vou acreditar que você ou não liga pra spoiler já viu tudo, fechou? Então, a 10ª colocada é lá no último episódio, naqueles dois últimos, que é quando começa a passar o tempo muito acelerado, começa a dar salto de alguns anos, e a gente vê a Lily grávida do seu terceiro filho, e aí ela e o Marshall decidem se mudar daquela casa que eles estão e fazem uma festa de Halloween pra ser uma despedida daquele lugar. E a Robin aparece, eles estão dando uma festa lá no terraço, né, lá no topo lá do prédio e tudo mais, a casa vazia, e a Robin percebe que ela tá totalmente deslocada, o que me deixa muito mal, porque a Lily fala, não, mas você falou que ia se encontrar sempre com a turma, né, com a gangue, que eles chamam, e ela fala, que turma? O meu ex-marido, que tá dando em cima de todo mundo na minha frente, o cara com quem eu provavelmente deveria ter ficado, e não sei o que, e começa a falar algumas coisas assim. And we're saying goodbye to the apartment. The whole gang has to be here. The gang? Do you know who the gang is to me, Lily? Here's what the gang is. The gang is a married couple who I never see anymore, about to have their third kid. It's my ex-husband hitting on slutty cops right in front of me. And it's the guy I probably should have ended up with the beautiful mother of his child. E tem aquela despedida muito triste entre ela e a Lily, né? As duas começam meio que a chorar ali. I gotta go. Good night, Lily. Good night. Então sim, é um momento triste ali que acontece, né? Uma despedida, uma mudança na fase da vida daqueles 5 amigos que a gente sempre acompanhava, que se transformaram em 6 mais pro final, mas quebrou o grupo, sabe? Só que eu coloquei aqui na 10ª posição porque, primeiro, é uma coisa meio que natural da vida, né? A gente acaba se separando de amigos, a gente tem fases na nossa vida, e segundo, que aquilo tá acontecendo por escolhas da própria Robin. Então isso me deixa um pouquinho triste? Deixa, mas foi ela quem plantou, ela tá colhendo o que ela plantou. Porque ela reclama do Ted, que é o cara que ela devesse ter ficado, mas ela teve várias chances e não quis ficar com ele. Aí o Barney é o meu ex-marido que tá dando em cima de outras. Mas, mano, é o ex-marido dela em partes, por causa dela. Porque o relacionamento deles desgastou por causa das viagens que ela fazia profissionalmente. Então ela continuou colocando a carreira acima do relacionamento e o Barney tentou acompanhar, mas chegou um momento que ficou difícil. Só que o principal motivo da briga foi as constantes viagens por causa do trabalho dela, das escolhas que ela vinha fazendo profissionalmente. Então, essas coisas que ela vinha reclamando e o fato de ela não ser mais tão ligada aos personagens é porque ela escolhia continuar viajando e ela não estava mais presente na vida dos outros, que continuaram se encontrando o tempo todo. Então, quem se afastou foi ela, colheu o que plantou. Só que eu quero deixar claro aqui pra vocês que eu amo a Robin, tá? Eu não tô falando que ela mereceu isso, eu estou falando que foram consequências das escolhas, mas ainda assim eu fico triste por ela, óbvio. Mas o próximo momento triste aqui, que é o 9º colocado da minha lista, é causado por ela também. O que prova o que eu acabei de falar, que é aquele momento que ela tá namorando o Kevin, o Barney tá namorando a Nora, eles acabam ficando juntos e traindo seus respectivos namorados, decidem ali juntos terminar com seus namorados para que eles pudessem ficar juntos e ter uma outra chance, e o Barney termina com a Nora, mas ela não termina com o Kevin. Aquele momento quebra e despedaça meu coração, quando o Barney tá lá no bar esperando, falando que terminou com a Nora, mas que vai ficar tudo bem. E aí a Robin entra com o Kevin, né? E aí o Barney percebe que, tipo, tem alguma coisa errada, e o Ted até do futuro fala, que todo mundo tem um segundo que parece que dura pra sempre. O segundo do Barney foi aquele, alguma coisa assim que ele fala. E aí o Barney, tipo, meio que só balança a cabeça, né? Que você não terminou com ele, aí a Robin balança assim e tudo fica pausado. E depois a gente até vê o Barney recolhendo as pétalas de rosa, apagando as velas que ele tinha preparado por uma noite especial que eles voltariam a ficar juntos. Então aquilo me despedaçou e mostra o quanto a Robin, por mais que seja uma personagem que eu gosto, sim, ela coloca sempre o dela na frente do de todo mundo. O que não necessariamente está errado, mas é o jeito dela. Então ela colocou a felicidade dela e a nova tentativa de ficar com o Kevin de novo, mesmo sabendo que ela gostava assim do Barney, senão ela não tinha balançado,
mas ela decidiu ficar com o Kevin e aquilo despedaçou o coração do Barney e me deixou meio mal. E falando em termos de relacionamento, o próximo também é muito triste, que acontece logo no final da primeira temporada, que é quando o Marshall e a Lily terminam. Porque quando a gente assiste a série pela primeira vez, eles são um casal perfeito, que estão sempre, né, bonitinhos, que começam a série noivando, então estão preparando o casamento, e eu, pelo menos, eu não esperava que eles fossem terminar. Eu achava que seria um casal que eles iam casar ali, não no final da primeira temporada, mas o casamento ia chegar em algum momento e tudo mais. Só que quando vai chegando pros últimos episódios da temporada, aí a gente já vê a Lily se questionando, será que eu não deveria ter corrido atrás dos meus sonhos, que eu queria ser artista e não consegui fazer nada do que eu tinha planejado, né, e agora eu tô planejando o casamento, tá dando tudo errado. Aí ela vai até numa formatura lá com a Robin pra conseguir contratar a banda, mas lá ela, né, ela e a Robin juntas, ela acaba questionando algumas coisas também, se ela tá fazendo as escolhas certas. Então a gente vê que ela tá começando a colocar um pé atrás, até que no último episódio elas finalmente terminam e mostra lá o Marshall sozinho na escada, com, né, na chuva, com a aliança na mão. E essa cena ainda fica mais triste se a gente pensar no contraste que ela tem, porque antes disso a gente vê o Ted finalmente conquistando a Robin, fazendo chover, segundo ele, né, fazendo a dança da chuva e tudo mais, e conseguindo ficar com a Robin, e ele vem todo feliz pra contar pro Marshall, e aí encontra lá o Marshall chorando porque a Lily tinha ido embora. Então é um choque, assim, pelo choque da cena, do que acontece ali, pela primeira vez que eu assisti, eu fiquei sim muito triste quando aconteceu. É claro que hoje em dia quando eu assisto já não fico mais tão triste, porque eu sei que eles voltam depois, mas eu tô levando em consideração aqui a primeira vez e o momento como se fosse um momento real mesmo. Agora a gente vai voltar lá pra 9ª temporada de novo, porque tem uma cena lá que quando a gente entende o que aquela cena significa, ela fica bem forte e bem triste, e que muita gente já assistiu e nunca percebeu, e talvez seja a primeira vez que vocês vão aprender aqui agora. Lembra que tem um episódio, se eu não me engano, é o 19... Talvez seja o episódio 19, o 13, 14, eu não lembro. Mas é ali no meio da 9ª temporada, que é o episódio chamado Vesúvio. É aquele momento que o Ted, que ele já tá mais no futuro, já tá com a Tracy, eles estão num restaurante ali, e tá nevando, eles estão conversando sobre as memórias deles, tá contando as histórias de uns pros outros e tal. E eles começam a falar do casamento da Robin, que deu um monte de coisa errada, que a mãe dela não ia, né, não tava aparecendo no casamento, não sei o quê. E no final do episódio, né, no final da história que o Ted tá contando, a mãe da Robin aparece. E aí a Tracy fala, mas é claro que ela ia aparecer, né? Que mãe que não vai aparecer no casamento da filha? E o Ted meio que começa a chorar, ela fica triste por isso. Right down to the surprise ending. Is that really such a surprise? I mean, come on. Yeah, of course she showed up. What mother is going to miss her daughter's wedding? Oh, hey. No. Come on. It's okay, I'm fine. I'm okay. Fala que não, né, durante a conversa também, fala que não quer que ele seja um cara que viva nas memórias dele, não sei o quê. E tudo isso a gente fica meio que sem entender, tipo, caramba, será que o Ted tá chorando porque a mãe do Ted morreu e não foi no casamento deles dois e tal? Porque é o que parece mesmo. Mas quando a gente já sabe como a série termina, a gente entende que aquela conversa, na verdade, é a Tracy já antecipando que ela ia morrer e não estaria presente no casamento da própria filha deles dois. E aí essa cena toma todo um outro significado que depois que a gente sabe, quando a gente assiste, caramba, pesado, ela já sabia o que ia acontecer, o Ted já sabia que ia perder ela, não ia presenciar o casamento da filha e tal. Então torna assim tudo um pouco mais triste quando a gente sabe. E a Tracy também tá no meu próximo momento triste aqui, que já é a 6ª colocada, que é aquele momento do episódio dela, que é How Your Mother Met Me, né, como sua mãe me conheceu, que conta toda a história da Tracy até o momento em que eles se conhecem, né, já tá lá na 9ª temporada e tal, que é o episódio 200, inclusive, de How I Met Your Mother. E nesse episódio a gente descobre que a Tracy, ela tava namorando um cara chamado Max, e aí o Max morreu de uma forma meio que repentina. Oh, that's Max. I gotta take this. Okay, you're officially super late now. Yes, this is she. Ela fica mal e não quer se enrolar com ninguém, mas acaba namorando de novo. Só que aí, se eu não me engano, já na época do casamento da Robin com o Barney e tal, ela já tá no hotel com o namorado dela, e o namorado dela pede ela em casamento. E aí ela sai, ela não, preciso respirar, preciso pensar um pouco. E ela vai pra fora e começa a conversar com o Max, já morto, né, olhando pro céu, falando que sente muita falta dele, que se sente culpada de seguir em frente, mas que ela precisa seguir em frente e tal. Hi, Max. It's me. Sorry to interrupt. I know you're probably up there playing baseball with your dad. Look, I've got a situation here. I think that I have been holding myself back from falling in love again. And I think it's because I can't let you go. But
And you're not here anymore. E ela chora muito, e eu sinto uma verdade muito grande naquela fala, aquilo me toca muito. Porque, mano, eu não consigo imaginar como que é a dor de perder o amor da sua vida. Porque quando a gente perde os pais, perde alguém mais velho, uma tia, é doloroso pra caramba, mas é algo que a gente espera, né? Porque é o sentido natural. Agora, quando é filho, ou esposa, ou marido, a gente não espera perder, né? Principalmente quando é novo, assim. Então, deve ser uma dor que não passa nunca, né? E aí, sendo o namorado dela na época, todos os outros que vierem depois, existe uma comparação, existe a lembrança e tudo mais. Então, é uma cena que me toca muito e que só não tá mais na frente dessa lista que eu tô fazendo, porque a Tracy a gente não teve tempo suficiente pra se apegar nela. Não que eu não goste, eu amo a Tracy, mas se ela tivesse desde a primeira temporada, eu amaria ainda mais. E talvez essa cena tivesse ou na primeira ou na segunda colocação tranquilamente. Mas como a gente ficou menos tempo com ela, então eu tô deixando um pouco aqui mais pra trás, porque as outras cenas acabam me tocando mais. Como é o caso aqui agora da próxima da lista, que é uma cena do Barney. Mais uma vez aqui que ele deixa a gente triste. O Barney, ele é muito fácil de deixar a gente triste, porque é um personagem caricato, que tá sempre fazendo bagunça, que tá sempre feliz, tá sempre fazendo coisas legendárias. E quando ele fica humanizado, quando a gente vê ele sendo verdadeiro e sofrendo por alguma coisa, aquilo machuca. E é exatamente o que acontece nesse momento pra mim, quando o Barney vai lá na casa do pai dele, conhecer, que eles estão jantando e tal, e ele descobre que o meio-irmão dele, né, o irmão mais novo, recebeu o nome do próprio pai, que é o pai dele também, que é o Jerome. E aí ele fica puto, porque tipo, caramba, como assim o filho dele, né, o outro filho tem tudo, tem casa, tem a família, tem todo mundo reunido e ainda tem o nome do pai, como assim? Né? E aí o pai dele vai falar, por que você tá bravo comigo? E eles começam a discutir, e o Barney falando, se era pra você ser um pai suburbano, né, qualquer, por que você não pôde ser esse pai pra mim? Please, just come down and talk to me. Why? Why should I? You're lame, okay? You're just some lame suburban dad. Why does that make you so mad? Because if you were gonna be some lame suburban dad, why couldn't you have been that for me? Cara, aquilo me destrói, mano, de um jeito. Porque é muito forte, né? O tempo todo a gente vê que o Barney, ele reprime esse sentimento da falta que o pai dele faz pra ele. E ele chega até um certo momento da série de aceitar que ele não tem um pai, porque a mãe dele foi um ótimo pai pra ele. Mas aí ele acaba se abrindo, né, e se permitindo conhecer o pai dele, se aproximar, só que aí ele abre uma ferida que ele não sabia que existia. Ou pelo menos que ele ignorava a existência dessa ferida, né? E aí quando ela é exposta e acontece essa cena, ele fica mal desse jeito e me deixa mal também. Toda vez que eu vejo essa cena assim, eu me arrepio, eu fico mal, fico triste pra baixo, porque não deve ser fácil, né? Abandono paterno. Agora, a próxima aqui da lista é uma que começou a me tocar ainda mais quando a Bia engravidou, e principalmente agora que eu sou pai, que eu começo a entender melhor, que é uma cena que a Lily fala pro Ted que ela não queria ser mãe. By saying something that is even more awful. Like what? Sometimes I wish I wasn't a mom. Sometimes I want to pack a bag and leave in the middle of the night and not come back. Mano, essa cena me pega, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem medo de falar isso, que não gosta de ser mãe, que não gosta de ser pai, e que se a gente falar isso em voz alta, a sociedade pensa que a gente tá falando que não ama nossos próprios filhos, e não é, são coisas completamente diferentes. É muito normal, é até comum, mães que não gostam de ser mães, e pais que não gostam de ser pais, porque, gente, é difícil, não é fácil. A gente ama o nosso filho, eu daria minha vida pelo meu filho tranquilamente, sem pensar duas vezes, é um amor, eu faço tudo por ele, e sou muito feliz pela existência dele, mas ser pai não é fácil, e ser mãe deve ser mais difícil ainda, porque tem questão hormonal e um monte de coisa. Só que a gente tem que abdicar de muita coisa, abdicar de dinheiro, abdicar de sonhos, abdicar de viagens, abdicar de muita coisa, de sono. Sabe o que é você ter que abrir mão de dormir, né? Principalmente nas primeiras fases ali do bebê, para que ele possa dormir um pouco mais tranquilo, para que ele tenha a atenção que ele precisa ter. É difícil pra caramba, gente, é muito difícil. Não estou dizendo que é meu caso, eu amo ser pai, tá? Mas eu tô dizendo que eu entendo a Lily. Agora que eu sou pai, eu entendo melhor essa fala dela de falar que não queria ser mãe, porque ela, né, tinha muitos sonhos e não conseguiu realizar nenhum deles e tal. Então, mano, é triste, é difícil pra caramba assistir essa cena, porque foi muito difícil pra ela admitir isso também. Agora chegamos no top 3 aqui, no pódio das cenas mais tristes de How I Met Your Mother pra mim. A terceira delas é uma que também, assim como aquela da Tracy que eu falei, essa ela fica muito mais triste, ela já é triste, mas ela fica muito mais quando a gente descobre o significado. É aquele episódio dos robôs versus lutadores, que o Barney tá tentando convencer o Ted de ir, mas aí o Ted tá meio assim,
e aí aparece o Ted do 20 anos no futuro, o Barney 20 anos no futuro, 20 minutos no futuro, 20 horas no futuro, né? E tem todos aqueles personagens ali. Enquanto isso, o Marshall e a Robin estão brigando por causa de uma bebida lá que recebeu o nome da Robin Scherbatsky lá no bar e tal. E esse episódio é muito legal porque ele é muito divertido. É um dos meus episódios favoritos, sabe? E é tudo engraçado, as coisas acontecendo e tal. E aí quando eles finalmente decidem se vão no Robôs versus Lutadores, o Barney fala, Ted, não importa mais, olha a sua volta, você tá sozinho. E aí a câmera vai afastando e vai mostrando o Ted sozinho ali no bar. Look around, Ted. You're all alone. Mano, isso me destrói, cara, porque é muito complicado, sabe? O Ted, que é o cara que é o mais família, é o mais amigo, pelo menos ele tenta ser amigo de todo mundo, tá sempre próximo, e tá todo mundo seguindo com a vida, 2 planejando o casamento, 2 cuidando do filho, e ele não tá nem casando nem com o filho, que é uma coisa que ele sonha desde a adolescência dele, desde o início da série, pelo menos. Então é muito dolorido ver isso, porque é um choque também, a gente não esperava, sabe? A gente esperava que pelo menos o Barney tivesse ali, que a Robin, a Lily e o Marshall tivesse ali, realmente não tá. Tudo aquilo era lembranças do Ted e ele tá passando aquele tempo todo ali sozinho, vendo se ele vai no Robô vs Lutadores sozinho ou não. E fora isso ainda, né, pra ficar ainda mais triste essa cena, tem aquela que se a gente entender fica pior, que é quando ele vai, ele fala que se ele pudesse voltar naquele dia, ele faria várias coisas, ia lá brincar com o Marvin, ia lá ajudar o Barney e a Robin nas decisões do casamento, mas que com certeza ele iria na Tracy, porque falta 45 dias pra eles se conhecerem e ele queria esses 45 dias extras com ela. I want those extra 45 days. With you, I want each one of them. E quando ele fala isso, é uma das dicas que a Tracy vai morrer no final, porque o tempo deles dois juntos foi limitado. E é por isso que ele fala que se ele pudesse voltar no tempo, ele conheceria ela antes, para que ele tivesse mais 45 dias além do tempo que eles ficaram juntos. Então é uma cena assim muito pesada e que depois que eu soube do significado, ficou bem triste e difícil de assistir. Outra cena que é muito difícil até hoje de digerir, e essa não precisa de muita explicação, é óbvia e também me pega pelo choque e pela tristeza do acontecimento, é quando a Robin descobre que não pode ter filhos. Cara, que episódio, sabe, bem feito. How I Met Your Mother, eles têm muito disso, né? Porque passa o episódio inteiro, né? Um episódio antes a gente descobre que a Robin tá grávida, e aí o episódio seguinte é ela narrando pros filhos dela como que conheceu o pai deles, que seria o Barney, e aí começa a conversar várias coisas, e toda hora aparecem os filhos dela na frente dela enquanto ela vai falando e narrando todo o episódio do mesmo jeito que o Ted sempre fez. E aí no decorrer do episódio mostra que ela faz um exame que não tá grávida, e aí depois ela volta no exame de novo e fala que ela não pode ter filhos, e ela continua conversando com os filhos dela. E a gente começa a pensar, pô, será que ela adotou? Será que ela conseguiu reverter o quadro? Será que ela engravidou por um milagre, né, ou por uma pequena chance que ela tinha? O que aconteceu? Mas na verdade a gente vai avançando no episódio e no final a gente descobre que aqueles filhos eram imaginários. E aí ela fala aquele momento histórico, né? Se vocês querem saber, eu tô feliz de vocês não serem reais. If you want to know the truth of it, I'm glad you guys aren't real. E aí vai sumindo os filhos, vai sumindo o sofá e ela tá sozinha ali numa praça no meio da neve. Mano, é muito pesado isso, cara. É muito pesado, é muito triste. A primeira vez eu tomei um susto, porque eu não tava esperando. E eu fiquei muito mal de verdade pela Robin, sabe? E ver nos episódios seguintes também ela tentando processar tudo isso e tal. Mano, não é fácil, cara, não é fácil. Por mais que ela não quisesse, mas é difícil de digerir uma notícia dessa. E por último, é a mais óbvia aqui, mas que não tinha como não ficar na primeira colocação, a cena mais triste de How I Met Your Mother, que é aquela que você já sabe que eu vou falar, mas não esquece de deixar seu like e de se inscrever se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, né? E vai lá seguir também a Maria Pontilhada, que faz camisetas e blusas bordadas como essa, é o Instagram da minha esposa, ela faz personalizada e manda pra todo o Brasil. A primeira colocada em cena mais triste de How I Met Your Mother, o momento mais triste de How I Met Your Mother, é claro que é em cima ali, em volta da morte do pai do Marshall. Não tem como, gente, não tem como. Eu tentei mudar a ordem e tal, tentar lembrar das cenas, mas não tem como essa não ser a mais triste. E eu não digo nem só da descoberta, mas do conjunto da obra. Porque a gente começa lá com um episódio do Marshall e da Lily tentando engravidar e tentando receber as notícias, e o nome do episódio é Más Notícias, então a gente acha que eles vão descobrir que são inférteis de alguma forma. E o episódio vai passando, tem até uma contagem regressiva, que eu já contei sobre essa contagem pra vocês. E aí quando chega no final do episódio, as más notícias chegam. E a Lily sai do táxi, a gente acha que ela vai falar alguma coisa sobre ela, né, não poder ter filhos, alguma coisa do tipo. E aí a gente descobre que o pai do Marshall morreu. Something's happened. Your father, he had a heart attack. He didn't make it.
My dad said? E essa cena ela fica ainda mais forte quando a gente descobre também que o ator, o Jason Segel, ele não sabia dessa informação. Ele, junto com os criadores, acharam que seria melhor ele reagir de uma forma natural. Então ele não queria saber o que ia acontecer, porque na ideia original do roteiro, né, pelo menos na ideia dele, a Lily ia dar notícia ou que estava grávida, ou que não podia ter filho, ou que ia ser alguma coisa assim. Então ele se preparou para uma notícia triste ou para uma notícia feliz, mas que fosse uma surpresa para ele em algo em torno do tema do episódio, né, que era se a Lily estava ou não grávida. E aí a Lily sai do táxi e fala que o pai dele morreu, por isso que ele fica tipo, e aí ele abraça ela e fala que não estava pronto para isso. I'm not ready for this. Porque ele realmente não estava pronto, não era o que ele estava esperando. Foi um choque para ele e foi um choque pra gente também. E aí eu junto que isso foi muito triste, porque tem o nosso choque, com o episódio seguinte, que é o Last Words, né, Últimas Palavras, que é do velório e do enterro do pai do Marshall. Também é um episódio muito forte, com o Marshall tentando aceitar tudo isso, e o pessoal falando das últimas palavras que o pai falou e não sei o que. E aí o Marshall descobre a ligação do pai dele, que ficou gravada no celular, e quando ele finalmente decide ouvir, para ouvir a voz do pai dele por uma última vez, era uma ligação gravada. E esse momento, gente, me destrói. Eu acho que depois de umas 15 vezes que eu assisti, que eu fui conseguir ver essa cena sem chorar. Porque ele começa a desabafar, né, e falar, gente, vocês não entendem, porque o pessoal fica tentando consolar ele, não, as últimas palavras não importam tanto assim, Marshall, seu pai te amava e não sei o quê. E eles, mano, vocês não entendem, o meu pai era meu herói, era meu melhor amigo, com quem que eu vou conversar agora e não sei o quê. E aí quando finalmente vou ter uma esperança, é isso que eu recebo, né, meu pai foi embora muito novo e não sei o quê, e é isso que eu recebo, será que isso é justo e não sei o quê, o meu pai era o melhor cara do mundo. E esse desabafo me destrói, mano, toda vez que eu assisto, porque é muito forte as cenas que ele fala. And he'll never get to meet our kids, Lily. E aí no finalzinho ele acaba sendo premiado com o pai dele conseguindo perceber que a ligação estava em andamento e deixar umas últimas palavras, um último eu te amo ali pra ele. Marshall? Oh, looks like I've been calling you for almost 5 minutes. How's my pocket sound? Oh, sorry about that, buddy. Anyway, your mom and I had such a great time seeing you. I love you. Então acabou de uma forma um pouco até melhor, né? Um pouco mais confortante. Mas ainda assim, aquele desabafo não tem como assistir sem ficar mal. Não tem como. E que inclusive é um episódio que faz a gente refletir muito, né? Pra quem já perdeu o pai, deve ser devastador esse episódio. Mas pra quem ainda não perdeu, faz a gente refletir, né? Caramba, qual foi a última vez que eu conversei com meu pai? Qual foi a última vez que a gente conversou? Né? Será que eu não preciso me aproximar mais dele, conversar mais com ele? Será que eu não tô deixando muito isso de lado? Que é exatamente o que os personagens acabam se questionando e ligando pros seus pais depois. Que é quando o Barney aceita também conhecer o pai dele. Tem todas essas coisas. Então não tinha como não deixar os eventos em volta da morte do pai do Marshall em primeiro lugar nesse vídeo. E vocês concordam comigo com a ordem? Ou pra vocês tem uma que é mais forte do que a outra? Tudo depende das nossas experiências, né? Ou tem uma outra cena que é triste também que eu acabei deixando de fora? Me conta aqui nos comentários. Conversem comigo e me fala se você quer mais vídeos de How I Met Your Mother. Se inscreve nessa bolinha se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus. Vem ver outros vídeos aqui. Aqui em cima tem uma playlist com vários vídeos de How I Met Your Mother. E não esquece de seguir Maria Pontilhada. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima e valeu!